paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui para dar início à aula da nossa Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2020, a lição de número 3, que tem por título Eleição e Predestinação. Nós pedimos aos irmãos que fiquem atentos, peguem as suas lições e nos acompanhem o nosso raciocínio. Mas antes nós vamos fazer uma oração para iniciar o nosso estudo. Vamos orar, meus irmãos. Altíssimo Deus, querido Pai, te damos graça por estar na tua presença, por estar diante de ti, meu Deus, junto com os teus filhos, para nós aprendermos a tua palavra. Senhor, te pedimos nos dá graça, ilumina a nossa mente e dá vitória para cada um dos teus filhos. Nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém? Queridos irmãos, estamos aqui com o pastor Daniel Sebastião da Silva, que é um dos fundadores do Ministério Bagnara e também vice-presidente do Ministério Bagnara. A paz do Senhor, pastor Daniel. Paz do Senhor, pastor João. A paz do Senhor para os irmãos. É uma alegria nós podemos estar aqui nesse dia para juntos nós aprendermos a palavra de Deus, né? Nós sabemos que a cada lição da escola dominical nós amadurecemos, nós crescemos e nós aprendemos a palavra de Deus. E nós estamos muito felizes de estarmos aqui para aprender a palavra de Deus neste momento. Nós agora vamos falar um pouco sobre a nossa lição bíblica dominical, cuja o título nós já falamos, nós vamos repetir, é Eleição e Predestinação. A data dessa lição é 19 de abril de 2020. A verdade prática da lição nos diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. E o textual da lição nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Agora nós iremos ler juntos a leitura em classe, que é na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 12, que nos diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, e que em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Jesus Cristo as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós e os que primeiro esperamos em Cristo. Amém?
Agora nós vamos ler a introdução da lição e passar o comentário do tópico 1 para o pastor Daniel. A introdução da lição nos diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Estes vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Esse assunto que nós vamos estudar hoje é um assunto um tanto polêmico, não é, pastor Daniel? Porque nós vemos algumas doutrinas que nós não vamos entrar em detalhes, mas que interpreta diferente. Porém, na nossa lição, no decorrer da nossa lição, o comentarista diz aqui que nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. O tópico 1, até o subtópico 1, o pastor Daniel vai comentar. Tem alguns minutos para o irmão comentar. Pastor João, uma das coisas que me chamou a atenção nessa lição, para a gente ter base mais ou menos daquilo que nós vamos falar, é sobre a verdade prática. Se eu tivesse que dar uma palavra-chave para essa lição, além de eleição e de predestinação, essa palavra-chave seria presciência, né? O que quer dizer isso? Quer dizer a ciência de antever, de ver as coisas antes de acontecer, né? Então, o Deus que nós servimos, a Bíblia diz que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, né? Então, pela presciência de Deus, Ele nos elegeu. Pela presciência de Deus, Ele nos predestinou, né? Por saber de tudo com antecedência, né? Então, a gente vai ler aqui o primeiro tópico que fala em relação à eleição, né? Diz aqui: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. A eleição divina, eleição traz uma ideia de escolha. Aos Efésios 1 e 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeira, em quem fomos escolhidos? Em Jesus, pois ela é cristocêntrica. Em tempo que se deu essa escolha, o tempo é dito como antes da fundação do mundo. E qual a finalidade? Para que fôssemos santo, irrepreensível, né? Aí diz aqui que o editor da Bíblia de Estudo Pentecostal afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo, e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. A nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a presciência, segundo o conhecimento antecipado de Deus. Então, o que me chama a atenção aqui é esses 3 aspectos, né? Em quem fomos escolhidos? Em Cristo, né? Sem Cristo não tem escolha. Se Cristo não tivesse na história, não teria escolha, né? Então nós só somos escolhidos porque Cristo está nesse meio. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho que pode nos levar a Deus. Então, quando Deus nos escolheu, Ele nos escolheu por causa de quem? Por causa de Cristo, ou por intermédio de Cristo, né? O segundo item diz assim: em que tempo se deu a escolha? Antes que o mundo se formasse. Então, antes da fundação do mundo, nós já fomos escolhidos por Deus, né?
através do quê? Através da presciência, através do conhecimento antecipado de Deus em relação às nossas vidas. E qual a finalidade, né? A finalidade da escolha é para que fôssemos santos, irrepreensível, né? Diante de Deus, para que tenhamos uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida imaculada, sem mancha, né? Então, alguém pode pensar que Deus olhou para nós e disse assim, não, vou te escolher porque gostei de você, né? Porque você é bonito, né? E não é isso, né? Tem um objetivo, né? E o objetivo é para ter uma vida de santidade, uma vida pura diante da presença de Deus. Eu gostaria de te fazer uma pergunta, o que você entende por eleição, você já comentou muito bem, porque existe duas linhas de pensamento, pelo menos que nós conhecemos, que são do calvinismo e do arminianismo, que o calvinismo diz que a eleição é incondicional, é aquilo que você falou. Deus olhou e te escolheu. Exemplo, você, na tua casa, vocês eram em 10, não é isso? Aí, na ideia do calvinista, Deus escolheu uns para habitar o céu e outros para a condenação. Gostaria que você falasse para os alunos sobre isso. No meu entendimento, se Deus fizesse isso, Deus estaria fazendo acepção de pessoas. Sim. E a Bíblia, ela diz que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Está registrado, acho que no livro de Atos, capítulo 10, versículo 17, no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Muito bem. E ainda no livro de Atos, capítulo 10, e versículo de número 34, Deus torna a dizer lá para Pedro, na casa de Cornélio, que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então, no meu ver, Deus seria injusto se ele pegasse a criatura dele e dissesse, você vai para a condenação e você vai para a salvação. Deus, ele faz toda a parte da salvação e nos dá o direito da escolha. Nós temos o direito de escolher se nós queremos ir para o céu ou não, se nós queremos servir a Deus ou não. Nós temos esse direito de escolha. Muito bem. Creio que o pastor Daniel observou e os irmãos também observaram, que no primeiro versículo da nossa lição, versículo 4, nos diz assim, como também nos elegeu nele. Nele quem? Nele quem? A Bíblia diz que, qual é o textuário da Bíblia, que quase todo mundo conhece? João 3,16, diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. Então, você já comentou muito bem sobre isso. Ninguém pode ser eleito sem Jesus, não é? Porque, além desse versículo, Jesus disse em João 10, versículo 9, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Então, ninguém pode ser eleito independente de Jesus. Gostaria que o pastor Daniel lesse o subtópico 2, tópico 1, subtópico 2, as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João 3,16, 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 a 6. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Efésios capítulo 2, verso 8, Efésios capítulo 3, versículo de número 17. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos para a iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Efésios 2, 8 e 9. Amém.
nós entendemos, pelo que o pastor leu nessa lição, que existe uma condição de eleição. Como você já leu, que a Bíblia ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, certo? O versículo que nós citamos, João 3,16, e 1 Timóteo 2, 4 a 6, diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, todos sejam salvos, não é? A vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas é necessário que o homem entenda que Deus respeita o livre-arbítrio do homem. O homem não foi feito, nós entendemos nesse subtópico que o homem não foi feito um boneco, não é? Um fantoche, não. O homem tem livre-arbítrio. E na ideia dos calvinistas, diz que a expiação é limitada. Eles pregam que Deus escolheu alguns e que a expiação que Jesus fez é para alguns. Mas a Bíblia mostra que Jesus pode salvar todos aqueles que chegarem a Ele, certo? Porque diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos. Aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E no Evangelho de João também, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Porém, todos que receberam foram feitos filhos de Deus. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-los sem a graça de Deus. Fala um pouquinho sobre a graça de Deus, pastor Daniel. A Bíblia diz que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Sim, né? Muito bem. Então, graça é favor não merecido. Né? Nós não merecíamos, o ser humano não merecíamos. Por quê? Porque quando Adão pecou no Éden, automaticamente o homem saiu do Éden e o homem passou a ser participante do pecado de Adão. Sim. Né? Então, nós não tínhamos mérito nenhum, mas a Bíblia diz que Deus, Ele, pela sua infinita graça, Ele olhou para nós e quis nos reconciliar com Ele. A misericórdia de Deus, a graça de Deus, ela quis nos reconciliar com Ele. Então, graça é o favor que nós não merecemos. Nenhum de nós tínhamos mérito para a salvação, mas a graça de Deus nos alcançou. Aleluia. Eu gostei muito daquele versículo que você leu, que eu estava meditando nele em casa. Eu vou ler aqui para nossa meditação, que diz assim, Tito 2:11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, no conceito do calvinismo, diz que a graça, a expiação é limitada e a graça é irresistível. Quer dizer, no conceito deles, quem foi chamado na graça não pode desviar. O que você acha? Segundo a Bíblia, quando a Bíblia diz assim, que aquele que está em pé olha para que não caia, está dizendo que nós temos a sujeição de cair, né? Então somos sujeitos a cair. Então esse argumento, eu acho que não condiz com o que diz a palavra de Deus. Justamente, Jesus disse em Mateus 24:13, quando ele está dizendo que viria falsos profetas, viria muita coisa, ele disse, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. No subtópico 3, fala sobre a vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza a eleição, que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele.
Quer dizer, Deus escolheu um povo, não é para ser qualquer povo, né? Não é? Não, mas um povo. Aqui no versículo 12 de Tito 2:12 diz assim, que além da graça ser revelada, trazendo salvação a todo homem, diz no versículo 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Gostaria também que o pastor Daniel meditasse, falasse um pouco sobre esta vida santa e irrepreensível. Paulo, ele fala para os irmãos, sede santo, como aquele que vos chamou também é santo, né? Então, a natureza de Cristo, a natureza de Deus são santa e nos convoca para ser igual a Ele. Sim. Nós não podemos dizer que somos cristãos se nós não formos seguidores de Cristo. Sim. Para sermos seguidores de Cristo, nós temos que fazer o que Ele fez, andar como Ele andou, pensar como Ele pensou, agir como Ele agiu, né? Então nós somos verdadeiros seguidores de Cristo. Então, como Cristo tinha uma vida irrepreensível, né? E Ele quer que nós também tenhamos uma vida irrepreensível, né? Como Ele era santo, Ele quer que nós também sejamos santos, né? O que quer dizer santo? Separado do pecado, separado das coisas que não agradam a Deus. Não dá para nós dizer que servimos a Deus, que andamos com Deus, se nós agimos de uma forma diferente do que nos pede a palavra de Deus. Então é importante a cada dia nós nos voltar à santidade, ter uma vida de comunhão com Deus, para sermos santo e irrepreensível diante de Deus. Graças a Deus pela colocação, pela explicação. No texto de Tito 2 ainda fala, no versículo 14, que o qual, quem Jesus se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, um povo especial, zeloso e de boas obras. Então, sabemos que Paulo foi um dos homens que falou bem sobre a graça, que a salvação não depende da graça, ou melhor, não depende das obras, mas da graça. Mas ele disse aqui que Jesus se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boa obra. Então, é isso que o cristão precisa entender, que foi eleito para ter uma vida santa, irrepreensível. Vamos para o subtópico 4, diz assim: a nova vida dos eleitos. Pode falar, pastor Daniel, sobre ler esse tópico e explicar para nós. Aqui diz assim, a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Ainda severas advertências contra fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo
estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final do dia de Cristo. Aleluia. Então, o que a Bíblia ela nos relata, que depois de escolhidos, depois de eleitos por Deus, nós devemos mudar a nossa vida, mudar o nosso comportamento, né? Tudo aquilo que não agrada a Deus não pode mais fazer parte da nossa vida. Sim. Né? Se nós gostávamos de mentir, devemos parar com a mentira, né? Se nós gostávamos de falar palavras torpes, que agora nós devemos parar de falar palavras torpes, né? É uma mudança real de vida, né? É deixar de viver uma vida dissoluta, uma vida no pecado, para levar uma vida que agrade a Deus, para levar uma vida que seja digna de um filho de Deus, né? Então é isso que está dizendo aqui, é uma nova vida dos eleitos, nova Aleluia. Vida, Graças né? a Deus. Viver para agradar a Deus. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui, que o pastor já explicou muito bem, nós estamos, esse ano vai ser um ano de eleição, e nós vamos falar só um pouquinho sobre a diferença que tem da eleição do homem e a eleição de Deus. Porque os homens, a partir de agora nós estamos vendo live e muitas coisas, as pessoas pregando a sua bondade, né? Dizendo que é bom. Mas Paulo disse que Deus escolheu. Será que ele escolheu coisas boas? Hein? Pastor Daniel já no início falou assim. Não é que Deus olhou para nós, não. Você vou escolher porque você é melhor. Deus te escolheu porque você era o melhor de sua casa? Não. A Bíblia diz aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 em diante, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Para que, no versículo 29 diz, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Então, a nossa glória tem que ser para Jesus, por ser um escolhido, que o pastor já explicou muito bem, para ter uma nova vida. Aquele que mentia, Paulo falou que aquele que mentia, não minta mais, que cada um fale a verdade a seu irmão. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que fornicava, aquele que vivia bêbado, não vai fazer mais, porque nós fomos eleitos. Tem um hino da harpa, parece que é 266, que diz que nós fomos eleitos para nunca mais pecar. E aí eu pergunto, escolhido peca? Você pode falar, mas você já até falou no outro tópico, mas pode falar. Sim. Sim. Peca. Muito bem. Porque João disse, se nós dissemos que não pecamos, nós somos o quê? Mentirosos. Mentirosos. E a verdade não está em nós. Porém, nós temos um advogado, esse advogado, que Deus colocou em nosso lugar, fez ele morrer em nosso lugar, que ele se entregou por nós. Ele é o nosso advogado, ele que nos defende. Agora nós vamos falar um pouco sobre o tópico 2, que é o outro assunto, predestinação. A palavra predestinar diz o quê? A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito aonde, pastor Daniel? Na eternidade. Na eternidade. Eu gostaria que o pastor Daniel, com seu conhecimento, com suas palavras, ele falasse para os irmãos o que é predestinar. Na verdade, essa palavra eleição e predestinação, uma está ligada com a outra, né? A eleição, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. E, então, Deus ele já nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, a palavra
Eleição, escolha. Predestinação, né? A palavra já diz, né? Saber do destino antes, né? Predestinar, né? Antes, Deus já nos preparou o lugar, já nos, né? Ler aqui no termo aqui para ficar mais fácil, né? Significa determinar, e pela a preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes, né? Ou destinar antes, né? Então, Deus já nos predestinou, né? Primeiro fomos eleitos e agora somos predestinados. Nós, muito bem, pastor Daniel, encontramos, eu quero fazer uma pergunta para todos, para os irmãos que estão conosco também. Você entende que o que você acha que predestinar o exemplo? Eu tenho 4 filhos, pastor Daniel tem 4. O Herbert são em 4, o outro Herbert são em 4. Será que Deus predestinou uns para o céu e outros para a perdição? Hein? Não. Aí está baseado dentro da escolha, né? Se a gente fôssemos fazer uma analogia dentro desse assunto, pastor João, eu diria que, como nós já estudamos até agora, Deus quer salvar a todos. Sim. Né? Então, Deus quer levar todos para o céu. É óbvio que ir para o céu não é simplesmente nossos méritos. Então, para fazer uma parábola aqui, para nós entendermos, eu vejo assim, que todos estávamos num buraco, fundo aonde não poderíamos sair. E Jesus chega e diz assim: eu quero tirar vocês todos daí. Eu dou a mão para vocês que eu vou tirar vocês todos daí. Quem aceitar, quem crê e aceitar e der a mão para Cristo, sairá. Quem não crê, não tem como. Não tem como. Justamente, nesse livro aqui, que é da autoria de um pastor da Assembleia de Deus, Raimundo de Oliveira, ele compara a salvação como um barco. O exemplo, você pega um barco no Porto de Santos, que é o porto mais perto que nós temos. Você vai com destino à capital de Pernambuco, Recife. Mas você só chega lá se você não descer antes, certo? Então é isso que o comentarista desse livro compara. Porque eu não sei se os irmãos, você pastor e os demais irmãos, já ouviram alguém dizer: se meu filho for filho da salvação, ele vai para a igreja. Já ouviu alguém falar isso? Já ouvi, sim. Muita gente fala, e muitas pessoas até acreditam nisso, né? Hoje nós vivemos num mundo de muita hipocrisia, né? É o mundo que todo mundo vai para o céu, né? Sim. Basta morrer. Morreu, as pessoas dizem: não, fulano foi para o céu, fulano está com Deus, né? Então Também, se julga que todo mundo está com Deus, né? E a verdade não é bem isso, né? Porque, pelo que nós vimos aqui na lição, para ir com Deus tem que aceitar Jesus. O único caminho que leva o homem a Deus é Jesus Cristo. Continuando esse subtópico 1, nos diz aqui que ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, incluso a eleição, que é a eleição, a escolha feita por Deus em Cristo. Entendemos que tudo é feito em Cristo. Nós já citamos alguns versículos que diz, Jesus disse, João 14:6, todos nós crentes sabemos. O que é que diz lá, pastor Daniel? João 14:6. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus ou ao Pai, senão por mim. Certo? Não há outro caminho. Não há outra verdade. Se a pessoa pudesse ser predestinado sem Jesus, igual você já falou, o camarada apronta. No dia que morre, a turma põe as estrelinhas lá, dizendo que ele foi brilhar no céu, não sei o que lá. Mas Jesus disse aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é vai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Pedro falou em Atos 4:12 que em nenhum outro nome há salvação, porque em nenhum outro nome, nem em cima do céu, nem na terra, nem embaixo da terra, é dado que possa oferecer salvação a não ser o nome de Jesus Cristo. Continuando, diz que a predestinação abrange o que acontecerá a um povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebe a Cristo como seu Salvador pessoal e persevera até o fim. Logo, a vontade de Deus reconciliar os pecadores, torná-los seus filhos. É a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que é a vontade de Deus que todos se salvem. Mas Deus não vai, porque a pessoa é filho de pastor, ou filho de crente, ou filho de profeta, ou viveu interessante. As pessoas, às vezes, vivem tantos anos na igreja, né? Vai na igreja. Mas o importante é que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Certo? Não é numa igreja. Você falou, já até citou, pastor, que tem muita gente acreditando que tal denominação salva, né? Nós não vamos dizer nome de ninguém, mas tem uma denominação que diz que não precisa pregar. Até censura a gente porque prega, né? Pregamos. Porque Jesus mandou ir por todo mundo. Pode falar. Pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Entenderam, irmãos? Jesus não mandou pregar só dentro da igreja, ou só dentro da minha casa, por meus filhos. Ele decide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Aí o pastor já citou. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crê? Não crer será condenado. Então Deus respeita o livre-arbítrio do homem. Na concepção dos calvinistas, quem foi eleito, predestinado, vai de qualquer maneira. Que a graça de Deus é irresistível. Mas os escritores da Bíblia falaram para nós tomar cuidado. Tanto Jesus falou, como o escritor aos Hebreus, como Pedro, como Paulo falou, o pastor já citou aqui. Olha, quem está em pé, olhe, vigie para não cair. Pastor Daniel, leia o subtópico 2 e fale sobre filhos por adoção. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor no Novo Testamento que emprega o termo adoção. Romanos 8, 15 e 23, 9 e 4, Gálatas 4 e 5 e Efésios capítulo 1, verso número 5. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação
a adoção dos eleitos como filho, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi que moveu o Pai a nos adotar. Se, no outro tempo, ereis estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos filhos. Essa posição nos é imerecida. Contudo, aprove ao Pai fazê-la assim, né? A Bíblia diz que, por causa do pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus, né? Então, de verdade, nós éramos inimigos de Deus. E Jesus diz assim que veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus, né? Então, através de Jesus Cristo, todos aqueles que o aceitaram têm o direito de ser chamado filho de Deus. Jesus, ele fez essa ligação. Nós que éramos inimigos, passamos a ser filhos, fomos adotados por Deus. Deus nos adotou e agora somos filhos dele. Amém, graças a Deus. E Paulo ainda acrescenta que nós somos filhos de Deus, nós temos o Espírito que clama, Abba, Pai, e nós somos herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele. Mas o que aconteceu, pastor Daniel? Deus criou o ser humano para ter comunhão com Ele, né? Falar. Mas o pecado rompeu, né? Rompeu a comunhão. O pecado rompeu a comunhão do homem com Deus. Justamente. Entretanto, em Cristo, o Pai nos reconciliou-se com o homem, adotando os escolhidos. É um assunto bem polêmico também, que às vezes você tem no seu dia a dia, no trabalho, na sua vila que você mora, pessoas que aprontam mil e uma coisa, isso que é filho de Deus. Aí, como é que explica, pastor? De verdade, pastor João, todo ser humano, ele diz que é filho de Deus. Sim. Né? Todo ser humano diz que é filho de Deus. Se você, no meio da rua, encontrar alguém e dizer para ele que ele não é filho de Deus, ele arruma uma confusão tremenda com você. Mas se a gente for ver à luz das Escrituras, né? Todos que aceitam a Cristo são filhos de Deus, são chamados filhos de Deus. Todo ser humano é criatura de Deus, porque foi criado por Deus. Sim. Né? Todos nós éramos criatura, passamos a ser filhos através de Jesus Cristo. E segundo a Bíblia, existe até filhos do diabo, né? Sim. Que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Sim. Né? Então, todos os mentirosos estão nesse vínculo aí de filho do diabo. E de verdade mesmo, né? A Bíblia diz numa passagem que os judeus, eles questionavam a Jesus e eles diziam, nós temos por pai Abraão, né? E Jesus diz para ele, vós tem por pai o diabo, né? Que é homicida, que peca desde o princípio e vós estão fazendo igual ele, né? Então, na realidade, para ser filho de Deus, tem que aceitar Jesus como Salvador. Muito bem. É uma coisa que a gente quer, nesse bate-papo, nessa nosso diálogo, nós queremos passar para os irmãos, principalmente, foi um assunto muito bem batido, eleição e predestinação, porque nós encontramos vários crentes, várias pessoas que estão desviadas, você diz, volta para Jesus, e não, se eu for filho de Deus, salvação, um dia eu vou voltar. E às vezes morre sem ter tempo de ter uma reconciliação. Continuando, diz que Cristo nos reconciliou-se com o homem, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa a analogia da adoção na sociedade romana, em que os filhos adotados recebiam o direito ao nome da família e aos bens daquele de quem adotava, certo? Era uma coisa que nós não encontramos quase na história da Bíblia. Nós encontramos uma pessoa que foi adotada
que o primo não é tio, que às vezes os pregadores dizem que era tio, mas não era. Se a gente pegar o texto bem lido, nós vamos ver que Mardoqueu era primo de Esté e adotou ela como filha e deu tudo certo. E Abraão também criou, a Bíblia diz que ele cuidou de Ló, só que Ló não herdou coisa de Abraão. Ló tinha sua parte também, mas foi criado pelo seu tio. Então diz aqui que o direito o filho adotivo recebia o direito ao nome. Por exemplo, eu sou João de Souza Sobrinho. Se adotar alguém, legalmente a pessoa vai ter o sobrenome Souza. E também herdar o que eu tenho, né? Junto com meus filhos. A imagem de Cristo é o novo nome, recebia o nome e recebia os bens de quem o adotava. Igualmente na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e uma nova imagem em Cristo. Romanos 8, 29 e Apocalipse 2, 17, nós na lição passada aprendemos sobre as bênçãos em Cristo, as bênçãos espirituais em Cristo. Uma coisa é a nova posição. O pastor Daniel já falou que tem até filho do diabo. E nós encontramos na Bíblia alguém que era filho de Belial, quer dizer, filho da rebelião, certo? Então, Deus concede a redenção e a remissão dos pecados e restabelece comunhão com o pecador, dando o direito de clamar, Abba, Pai. Como os pregadores explicam essa expressão, pastor? Abba, Pai. Isso. Papai. Quer dizer intimidade, né? Tem intimidade. O filho, o eleito, predestinado para ser santo e irrepreensível, ter uma vida diferente, ele tem intimidade com o Pai. Isso significa intimidade, direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Romanos 8, 17. Das promessas de Abraão, porque Paulo falou que o crente, que nós que fomos reconciliados, que nós que vivemos debaixo da graça, somos abençoados com o crente Abraão e a vida eterna e da vida eterna, das promessas de Abraão e da vida eterna, tendo sido aceito por Deus, fomos transformados em filhos para o louvor da sua glória. O pastor Daniel já deu uma explicação muito boa, como é a posição de filho. Eu quero rapidinho só falar sobre o nosso conceito pentecostal, que é arminiano. Quem era Armínio? Armínio era Jacobus Arminius, era holandês. Ele nasceu em 10 de outubro de 1560 e faleceu em 19 de outubro de 1609. Morreu com 49 anos. E a doutrina que ele baseava tinha uma divergência com a doutrina dos calvinistas. Primeiro, a vontade livre, falar sobre a vontade livre do homem, que Jesus falou nesse sentido, que quem crê e for batizado, quer dizer, o homem pode crer ou não crer. Depois, a eleição condicional, que nós já falamos sobre a eleição condicional, de quem aceita, né? Depois, a expiação universal. A morte de Cristo é capaz de salvar todos, mas nem todos querem, né? E a graça que pode ser impedida. A pessoa pode receber a graça ou rejeitar ela. E que o homem
pode cair, que o pastor já falou, já meditou nisso. Nós vamos já chegando ao fim. O tópico 3 fala sobre a predestinação e a salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma. A condenação eterna, porque na ideia de muita gente, Deus pegou uma casa que tem, por exemplo, 10 filhos, chamou 4 para a salvação e mandou condenar. Não, Deus, a Bíblia, todas as referências da Bíblia que o comentarista deu aqui, nenhuma fala de condenação, mas fala de salvação. Que Atos 10, 17 e 30 diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas notifica a todos os homens e em todo lugar que faça o quê? Que se arrependa, que é a base da salvação. Depois, predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes estava estabelecido. Quer dizer, Satanás não pegou Deus de surpresa, não é, pastor Daniel? E Deus sabia que Adão ia pecar, sabia? Sabia. E alguém pergunta, por que Deus deixou? Porque, de verdade, o homem tinha que escolher o seu caminho, né? Sim. Deus colocou aquele fruto para que o homem escolhesse se ele queria obedecer a Deus ou não. Justamente, muito bem. Deus não fez um boneco dizendo assim, eu vou te programar. Tipo, os meninos estão programando aí o computador, né? Quando quiser parar, eles estão... Mas Deus criou o homem com inteligência, certo? Quando ele descriou o homem, a imagem, sua imagem e a sua semelhança, Deus é inteligente, pastor José Daniel? Sim. Sábio. Deus a tem Bíblia vontade. diz que a sabedoria é aluna de Deus, né? Sim. Deus tem vontade, porque nos criou pela sua vontade. Então nos diz aqui, por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Não, Adão pecou, não. A Bíblia diz, e nós vamos até ler para terminarmos, que o Cordeiro foi morto. Isso é na presciência de Deus, que o pastor já explicou o que é presciência. É o fato de saber tudo antes, ter ciência de tudo, antes de acontecer. Deus, na presciência de Deus, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, certo? Diz aqui que, como filho obediente, 1 Pedro 1,14, como filho obedientes, não conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver, porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. Se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro imaculado e contaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos dias por amor de vós, sabendo o que ia acontecer com ele, e veio para isso, porque
Ninguém era capaz de fazer o que Jesus fez. Ele não foi na marra para o Calvário, não. Ele se ofereceu. Tito 2:14 diz que o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir, para remir, para se purificar de toda iniquidade, para si um povo seu, especial, zeloso e de boa obra. Queremos agradecer aos irmãos, ao pastor Daniel, que Deus abençoe. Parabéns pela palavra. Amém, pastor João. Prazer. Que Deus abençoe. Quero agradecer aos sonoplastas, aos irmãos que estão filmando. Que Deus abençoe todos. A semana que vem, creio que nós teremos um número maior de professor, mas você está convidado, tá, pastor? Queremos justificar o pastor Josué, que por motivo justificável não está aqui. Também o pastor Marcos, que não está bem de saúde. Que Deus abençoe. Quero passar a oportunidade para o pastor Daniel dar o término em oração. Amém, pastor? Amém. Meus irmãos, nós vamos agradecer a Deus por essa escola dominical. Na certeza, para os próximos domingos nós vamos só melhorando, né? E nós ainda não estamos adaptados a esse novo sistema. E nós vamos nos adaptando a cada domingo, nós vamos melhorando. E nós pedimos para os irmãos que os irmãos fiquem atentos às nossas aulas da escola dominical, que Deus estará falando poderosamente com cada um de nós, e nós estaremos crescendo na palavra de Deus. Neste momento nós vamos agradecer a Deus por esse instante que estivemos aqui na presença de Deus, e também vamos impetrar as bênçãos apostólicas para a vida dos irmãos. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, nós agradecemos a Ti neste momento, por ter estado aqui na Tua casa, Senhor. Oh meu Deus, por ter estudado a Sua palavra. Deus, que o Senhor possa abençoar a cada aluno da escola bíblica dominical, a cada um, Senhor. Oh meu Deus, que vai assistir essa live. Deus, no nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos um domingo abençoado na Tua presença, para toda a Tua igreja, meu Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos estendem as mãos para a frente, curva a cabeça e receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, que seja com todos, desde agora para todos sempre, e todos digam amém.